Você acha que a coisa vai melhorar? Não, ela só piora. Tiririca estava errado. Veja, o MST, vamos agora falar um pouquinho de MST, porque ele vai ser um protagonista do noticiário a partir do próximo governo, que é o Movimento do Sem Terra anunciou nesta semana a invasão de 2 fazendas consideradas improdutivas. Eles chegaram lá, né, que nem o Tribunal do Crime. Você pega, reúne lá a direção do MST e fala, é improdutiva. Então eles consideram improdutiva lá na Bahia, então falam, nós vamos invadir. Pouco antes das eleições de outubro, João Pedro Stedley, líder do MST, disse em entrevista ao Brasil de Fato que as grandes mobilizações do grupo voltariam caso Lula fosse eleito. Segundo ele, essa retomada do MST é uma consequência natural da volta do PT ao poder. Quem está nos acompanhando pela internet, pela Panflix e pela televisão, pode ver esse gráfico que é bastante interessante. Meu Deus. Somando os 4 anos do governo Bolsonaro, foram registradas apenas 40 invasões de propriedades rurais, segundo dados oficiais do INCRA. Com Dilma Rousseff, de 2011 a 2016, foram quase 1.000 invasões. Já nos 8 anos de governo Lula, entre 2013 e 2011, foram quase 2.000. Só em 2004, com Lula, foram registradas 327 invasões pelo MST. Em outro gráfico que é bastante interessante, também dados oficiais do INCRA, nós podemos ver que foram expedidos mais de 405 mil títulos de terras para famílias assentadas no campo durante o governo Bolsonaro. Olha que número alto. No passado, por exemplo, foram quase 140 mil terras entregues, um recorde. A título de comparação, nos 8 anos de Lula no poder, foram registradas somente 97 mil titulações de terra, sendo que o ano de 2004 registrou apenas, pasmem, 18. Sabe e aí, sem terra é para lutar pelo direito da família, o direito da família a trabalhar, a morar? Ou é para manter, não é, um público fiel, uma infantaria, uma milícia agrária? Esse gráfico mostra o exato porquê de que os governos Lula e Dilma deixaram tantas invasões acontecer. Quando você invade a terra, porque eles usam o argumento de que a terra não está cumprindo, improdutiva, não está cumprindo a sua função social, certo? Só que assim, o governo vai ter que pagar por aquela terra. Um momento vai chegar onde o governo vai ter que pagar. Enquanto o governo não pagar por aquela terra, vai ficar sobre a sua cabeça o machado de a qualquer momento você vai ter que sair daqui. E para você manter aquela galera ainda na pegada de nós vamos ficar aqui, nós vamos conseguir, então você precisa votar no fulano de tal na próxima eleição. E assim você vai seguindo. E assim você vai seguindo para a próxima eleição. Assim foi no primeiro mandato do presidente Lula, depois no segundo mandato, depois a presidenta Dilma, depois o segundo mandato da ex-presidenta Dilma. Já o Bolsonaro fez diferente. Porque foi vendido o seguinte, não, o Bolsonaro é o cara que vai metralhar os sem terras, ele vai armar todos os fazendeiros e quando você brotar na terra dele, o fazendeiro vai te sentar o dedo, vai te matar. Só que o que o Bolsonaro fez? Como o Bolsonaro acabou com as invasões? Dando títulos de posse. Só que quando você dá o título de posse, aí você comete o erro político. Vamos colocar entre aspas, porque vamos parafrasear tipo, como se um político estivesse olhando a atitude do Bolsonaro. Porque quem é eleitor e olha a atitude do Bolsonaro, pensa assim, caraca, esse é o certo. Tinha uma pessoa precisando de terra, tinha uma terra ali que não estava sendo usada, o governo comprou, ele deu o título de posse, agora aquela terra pertence a algumas pessoas. Show! Quem está olhando do lado de fora vê isso, ou seja, problema resolvido. Só que o problema é que problema resolvido não traz voto. O que traz voto é o quê? É o problema, será que ele vai ser resolvido? É o medo de você ter que sair dali. E a gente tem mania de botar o olho só em cima do sem terra, mas não é só o sem terra. É o MTST, entendeu? O pessoal que tá morando em invasão, é o pessoal que montou
que trabalha com alguns serviços que não são regulamentados. Por exemplo, um camelô. Um camelô também está com esse machado apontado para ele 24 horas. Ah, não esquenta, vota no candidato a vereador fulano de tal, porque ele vai conseguir que você consiga a sua autorização para trabalhar aí. Aí o vereador fulano de tal não consegue porque tem um malvadão de direita que não deixa ele conseguir, que às vezes nem sabe que está acontecendo isso, mas ele sempre joga esse caô de que tem um malvadão de direita que não está deixando, mas ao mesmo tempo ele consegue que você fique lá mais 4 anos trabalhando ilegalmente ou morando ilegalmente. E na próxima eleição, vota no deputado fulano. E você tem uma galera já pronta para votar ali. Gente, olha o gráfico. É industrial, não dá para brigar contra os números. Pietra, a estética, essa estética macabra, né? Ela é a estética da estupidez. A exemplo do Bolsa Família Eterno, né? Porque você não faz para quem precisa, você está fazendo um Bolsa Família para que precisem dele. Perfeito. Quem diz que defende os pobres, os miseráveis, ele está mantendo o miserável na miserabilidade. Isso é pura estupidez, não é? Quando você coloca mais pessoas dependentes do Estado, né, como se elas tivessem um direito, né? Vamos lembrar que todo direito é obrigação de um terceiro. Esse terceiro seriam as pessoas, os empresários, o pagador de imposto comum, que fornece esse imposto para o governo para que esse direito seja dado para essa outra pessoa. Então, essa é a retórica da esquerda. As pessoas têm que ter direito à comida, elas têm que ter direito a tudo. Só que esse direito depende, né, e demanda do trabalho de outras pessoas. E eles estão, o que eles fazem? Eles impedem, eles colocam todos os obstáculos para que as pessoas possam trabalhar livremente. Então, eles colocam mais imposto, mais burocracia, para que se abram mais empresas, microempresas, empresas médias. Então, tudo vai se complicando e vai se formando essa baderna, né? A esquerda cresce em cima da desordem, da baderna. E da narrativa. Olha que coisa louca. E olha o Bolsonaro, você vai continuar. O Bolsonaro foi o presidente que em 4 anos fez mais reforma agrária nesse país desde a democratização. E tá todo mundo fazendo L ali na foto. É exatamente essa discrepância que eu ia comentar aqui, sobre o que é falado e o que é feito. Tá muito claro, gente, o gráfico tá muito simples da gente entender, né? O que é falado no discurso da esquerda, do PT, do Lula, e o que é feito. Bolsonaro, que todo mundo fala, que é o fascista, que quer que só as pessoas fascistas se deem bem e tal, foi o cara que mais entregou títulos de terra nos últimos anos, né? Então, e mesmo assim ainda é demonizado pela esquerda, que defende o pessoal da MST. Então, essa discrepância entre ato e palavra é muito grande e as pessoas não conseguem ver de acordo com os fatos o que está acontecendo. E aí? Mas ali dá para entender, mas ali dá para entender porque essas pessoas são justamente aquelas que ainda não tiveram o seu problema resolvido. Elas estão no quase resolvido. É só ver o número. Então eles fazem uma seita, negão. Porque assim, não é uma seita. Eles fazem uma seita porque eles impedem quem está no grupo de ver o que está acontecendo com as outras famílias que foram tituladas. Não, isso sim. Então, é uma seita isso. Isso sim. Vira uma seita. Isso sim. Mas uma seita que dói menos? A seita que dói. A seita que dói mais, né? Quando você fica Pavinado contagia. Respiro, Quando você marca esse número e você coloca para eles que eu não tenho direito a essa terra, eu tenho esse problema, eu ainda não vou resolver esse problema agora, vira promessa de campanha. Exato. Eu conheço muita gente que vive em invasão. Eu por muito tempo trabalhei com sucata, com ferro velho, então eu conheço gente que, Você conheceu a rainha da sucata? Não existe. Lá em Ribeirão Preto tem a Zumira, a rainha da sucata. Mas, tipo assim, eu conheço muita gente que vive em invasão. Então, eu conheço gente que vive em invasão há mais de 15 anos. Mas essa pessoa, aí você tem 2 tipos de pessoa. Você tem a pessoa que sabe que mais cedo ou mais tarde ela vai sair, então ela meio que se prepara, certo? Ela guarda o dinheiro, ela já começa, ela investe em si mesma, certo? E eu conheço as pessoas que simplesmente entram e, se sair, tentam invadir o próximo. Só que a organização em si, e às vezes não estou nem falando do MTST, porque existem vários órgãos, várias ONGs, o que não falta é gente para querer comandar a gente nesse país. O que mais tem nesse país é gente querendo comandar a gente. Fica sempre aquela coisa, sempre aquela promessa. A promessa é sempre assim, gente, tá chegando a eleição agora, isso sempre parte da eleição. Chegando a eleição agora, vamos ajudar o vereador fulano de tal, porque esse vereador ele tá fazendo de tudo para conseguir porque assim, quando você invade uma empresa que tá lá, sei lá, porque a família não cumpre a sua tal função social, a família não tá nem mais pro imóvel, mas o imóvel tem um dono. Às vezes a família nem sabe que aquele imóvel foi invadido. Você sabe uma frase boa para esse candidato? Tem que votar nesse candidato que ele vai ajudar a gente a não sair do lugar.
Mas é mais ou menos isso. Aí. Não, pior que você não foi longe do que é prometido. O que é prometido é tipo assim, ó, ou daqui você vai ganhar um apartamento do tipo de CDHU, aqueles apartamentos feitos pelo governo, sabe, Singapura, CDHU, ou você vai ganhar um dinheiro para poder sair daqui, que seria tipo uma indenização. Porque você já está há muito tempo aqui. Aí existe toda uma maquiagem, existe advogado, existe o vereador, existe partido que está dentro. Cada invasão tem do seu jeito. A gente que está aqui no centro de São Paulo, existem várias. Só que a questão é, por que eu vou resolver o problema dessas pessoas? Porque se eu sou político e eu resolvo esse problema, eu sou obrigado a procurar um próximo problema. Esse é o drama do marxismo. Porque o que te faz ser eleito do marxismo é um problema. esse. Quando não é uma solução. Quando o trabalhador deixa de ser explorado, passa a ter direitos, salário justo, etc. e tal, o trabalhador não é mais marxista. Sim, ele conhece. Então eu preciso criar uma classe de oprimidos eternos. É preciso criar uma opressão eterna. Você veja, a questão da militância LGBTQIA+, que tem esse nome todo agora, quando sai a homossexualidade da rol de doença, a transexualidade sai do rol de doença, a questão estava sendo levada até para as discussões de sala de aula, aí você inventa um monte de gênero novo. Aí você volta a estacar zero, porque se eu deixar de ser oprimido, se eu não tiver uma classe eterna de oprimidos, acaba a militância. Por isso que eu gosto de usar até hoje o GLS. Eu parei no GLS. As siglas só vão aumentando. Será que vai rolar cancelamento? Provavelmente. Vai, óbvio. Mas as siglas vão aumentando e a gente se perde exatamente por essa complementariedade das necessidades. Você é ousada demais. Vou fazer uma observação nisso. Esse tipo Toda vez que o Cris fala, vou fazer uma observação, eu lembro da Chiquinha fazendo. Eu acho que o Cris vai levantar e fazer a zero também, né? Eu já espero por isso. Olha, pessoal, fazer uma observação aqui sobre isso. Esse tipo de manifestação, né, quando esse tipo de manifestação acontece dentro da legalidade, então você tem um grupo social que vai e que se manifesta pedindo reforma agrária. Ótimo, excelente, isso é democrático. Quando você tem um grupo que, isso dentro da lei, sem eventualmente extrapolar os limites e tudo mais, isso é democrático. Por que isso é democrático? E por que pessoas se manifestando também pelos seus direitos, pelas suas ideias, sem a prática de qualquer ato que fira a lei, é considerado um ato antidemocrático. Essa liberdade, ela tem que valer para todo mundo. Essa liberdade, ela tem que valer para todos os lados. Todo cidadão, todos os grupos, o direito de associação ele é livre. Então, todo cidadão ele pode se associar e defender e lutar por pautas desde que dentro dos meios legais. Então, ele não pode invadir, não pode tacar fogo, não pode atentar contra a vida de outra pessoa. Vai mexer em time que está ganhando? Eu acho que não é nenhuma questão da invasão em si, porque se a gente olha o MST, a história, vamos dizer assim, do MST, é uma história bonita. Se você vê o Rei do Gado, você assiste bonita. O Rei do Gado, você chora. Você fala assim, caramba, o cara... MST. Mas a regra para mim deveria ser a seguinte, tá, vamos pegar pela linha que nem tá aqui, ó. O Movimento do Sem Terra anunciou nessa semana a invasão de 2 fazendas consideradas improdutivas na Bahia, pouco antes das eleições de outubro, tá, aí eles invadem duas aqui não fala quantas pessoas entraram. Mas já foi lida a notícia. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, vamos supor que nessas 2 fazendas entraram 500 pessoas. As fazendas estão lá e estão improdutivas, certo? E na regra deles é aquela fazenda que já deve pra caramba pro governo, já devia ter... É um jeito... Porque o que eu entendo, se alguém do MST tiver aí, deixa nos comentários. O que eu entendo é, vocês entram numa terra que praticamente está perdida pro governo, certo? Ou seja, é um jeito de pressionar o governo, pressionando o dono da fazenda, para que ele pressione o governo para que se dê um destino para aquela terra. Seja comprando do fazendeiro, ou seja, tomando, já que ele está já com todos os impostos devidos. Aí entrou, vamos supor que entrou bonitinho. Entrou, o governo comprou tal, dividiu entre essas 500 pessoas. Qual é o próximo passo? Vai dar os títulos de posse para essas pessoas? Porque não é o que os gráficos mostram. Exato. Quem deu, o único que deu foi o Bolsonaro. Foi o Bolsonaro. Tá aqui, então, tipo assim, onde que o presidente Lula agora vai entrar com a parte dele? A parte dele é só olhar e dizer, legal que vocês invadiram aí? Ou a parte dele deveria ser dar os títulos de posse? Porque a partir do momento que o governo vai lá e consegue
Aí tem que dar o título de posse. Ou vai ficar sempre nessa de, invadimos aqui, aí a gente está brigando aqui, aí, não, o dono pegou de volta, entrou na justiça. Vamos invadir a próxima. Se o Lula pegar a classe econômica, ele fica... O Bolsonaro atuou na causa. Não no efeito. E detalhe... Não se ganha, se toma. E detalhe, lembra da campanha do Haddad? Ele falando lá pro pessoal do sem-teto dessa vez? Foi, do sem-teto. Achou aí imóvel que não cumpre a função social... Invade lá, me manda uma cartinha que a gente desapropria. Ó a mensagem. Ó a mensagem que ele passou na campanha. Não, mas e mesmo que é que nem eu falo, pegou um imóvel, o imóvel deve pra caramba pro governo, já devia ter entrado na justiça, tal e coisa e tal. Aí o Haddad foi lá e fez o que ele falou que ia fazer. Fui lá e desapropriei. Próximo passo, você vai conseguir dividir esse imóvel entre aqueles sem-tetos que entraram lá? Como que é a organização? Como vocês sabem quem é o merecedor? Aí a justiça não faz o que ela faz. Aí a justiça já não faz o que ela faz e faz o que ela não tem que fazer. Olha que situação. Aí a gente tem uma justiça que não faz o que ela faz. Isso. Mas porque está fazendo coisa que ela não tem que fazer. Por isso que eu falei, eu conheço gente que vive em invasão há mais de 15 anos. 15 anos. Só que assim, é 15 anos que ele sabe que a qualquer momento ele pode sair. Aí você tem dois tipos de pessoa. Você tem a pessoa que está preparada. Eu conheço gente que se sair hoje, se a reintegração de posse for hoje, amanhã ele está com a casa alugada. E conheço gente que se a reintegração de posse for hoje, amanhã ele está na calçada. Então, tipo assim... Como resolver esse problema? Existe o MST ponderado e o inconsequente. Não é errado falar o MST, porque o MST é o... Tem pessoas que realmente têm necessidade da moral. Isso não pode ser... Esse país tem muito analfabeto ainda. E é difícil você dominar, não é, a mente dessas pessoas. É fácil. Para isso que você ainda precisa no Brasil de Bolsa Família, de Auxílio Brasil. Exatamente. Porque são pessoas que muitas vezes não vão ter condição de ingressar no mercado de trabalho formal. Né? Exato. Mas do jeito que está sendo feito, é uma bolsa para quebrar quem gera emprego, para que mais pessoas precisem entrar no Bolsa Família. Não, e já pensou, por exemplo, numa dessas fazendas, o governo vai lá e fala assim, beleza, MST entrou, eu fui lá, desapropriei, como o Haddad queria fazer, né? Só que no caso dele, no caso de imóvel, desapropriei. Aí fica a cargo do MST fazer a divisão. Se o MST nos próximos 4 anos não fizer a divisão, como fica a cabeça de quem entrou? Porque a cabeça de quem entrou beleza, o governo fez a parte dele, pagou lá o fazendeiro, agora esse pedaço de chão é nosso. Mas... ainda não tem o meu papel escrito, esse pedaço de chão é meu. Porque não é institucionalizado. E aí eu fico machado, ainda continua aqui, pronto para... Porque às vezes a terra é invadida não porque o proprietário da terra deve algo para o governo, mas sim porque eles consideram que ela não está sendo utilizada de acordo com o que eles acham que tem que ser feito. Né? Então, às vezes... Na verdade, assim, de acordo com cada estado, você tem uma porcentagem. Errado, né? Mas esse é um pensamento burro, porque esse vai perder. Esse sempre perde na justiça, é onde rola a integração de posse, é onde rola porque às vezes parece que o MST gosta disso. Eu vou entrar numa terra que praticamente eu vou perder, mas eu vou ter o holofote daquela cena das barracas sendo destruídas. Muitas vezes é só para notícia. Exatamente. É só para dizer, para fazer a selfie. O movimento está vivo, não acabou, estamos aqui. Não, porque imagina só, uma terra que não está sendo produtiva, mas que o dono está com os impostos dele tudo certinho.